Olá, seja bem-vindo ao resumo da 28ª sessão ordinária do ano que aconteceu nesta quarta-feira, dia 12 de setembro, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Está comigo aqui o jornalista Rodrigo Vieira, que também comentará a respeito dos 3 projetos que foram aprovados nesta sessão ordinária, iniciando primeiramente pelo projeto do prefeito Isaías José de Santana, projeto do Executivo número 20 de 2018, projeto este que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de alguns casos na Prefeitura Municipal de Jacareí. Rodrigo, este é aquele caso em que existe a necessidade de um cargo, de um profissional para suprir a ausência de outro, mas para isso precisava da alteração de uma lei. É mais ou menos por aí? Isso, exato, Márcio. Como acontece já com os professores, né, os eventuais, que são contratados por tempo determinado para cobrir férias ou outras demandas pelas quais os professores efetivos eles são obrigados a se afastarem, né, das atividades escolares, o prefeito agora está propondo uma alteração numa lei justamente no que diz respeito à Secretaria de Educação para a contratação do agente de desenvolvimento infantil. Aqueles profissionais que ficam nas creches, né, que auxiliam o desenvolvimento do trabalho de educação nas creches. E é exatamente essa alteração que ele está propondo, ou seja, esses profissionais eles vão poder ser contratados pela Prefeitura por tempo determinado, para cobrir férias ou para cobrir outras funções que os efetivos deixaram de realizar. Então é uma medida que facilita a administração, no caso da Secretaria de Educação, para esse tipo de atividade do desenvolvimento infantil nas creches. Então, como não cabe a abertura de concurso público e nem o chamamento de algum candidato do concurso público, que é um período bastante curto, deve ser de 1 mês, de 2 meses, então já chama alguém só para suprir aquela demanda do efetivo, depois quando o efetivo volta, esta pessoa, entre aspas, terceirizada, acaba saindo, é isso? Isso, exato. Não há necessidade de contratação via concurso público, porque o tipo de contrato ele é por tempo determinado, ele tem prazo de validade, então não há necessidade de abertura de concurso público para esse tipo de contratação, né? E vale destacar também nessa alteração do prefeito, não há aumento de despesa. Muitas vezes as pessoas acham que essa contratação por tempo determinado altera a lei orçamentária, enfim, não há, porque esse tipo de despesa ela já consta na lei atual, na lei orçamentária desse ano, de 2018. Então, portanto, não há aumento de despesa relacionada a consequência desse projeto. Perfeito, então, projeto do Executivo número 20, aprovado por unanimidade, aguardando então a sanção do próprio prefeito Isaías José de Santana. Passando para o segundo projeto, este que é de lei complementar, um projeto que já veio e voltou por várias vezes aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí, projeto que institui o Código de Obras e Edificações aqui na cidade. Rodrigo, enfim, projeto aprovado, segunda discussão, finalizado, tivemos vários vai-e-vens aqui na Câmara. A primeira entrada deste projeto, inclusive, foi no dia 8 de agosto. Posto isso, tivemos várias discussões e discordâncias em relação à associação com a Prefeitura e, enfim, houve um acordo. Explica pra gente, no final desta estrada, qual foi o acordo feito entre o prefeito Isaías Santana e a associação, que é a principal interessada pelo projeto. Isso, como você bem disse, foram 3 adiamentos, né, desde o instante que esse projeto tramitou aqui na Câmara. Mas eu acho que tudo no sentido de construir um código de obras que viesse a atender às demandas dos principais profissionais envolvidos nesse tipo de trabalho aqui em Jacareí, né, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Então essas demandas foram colocadas pela categoria, a Câmara acolheu, a Câmara Municipal, né, o trabalho dos vereadores os vereadores acolheram essa demanda, fizeram reuniões aqui. E a mais relevante delas foi a reunião que aconteceu na segunda-feira. Dia 11 de setembro. No dia 11 de setembro, na qual teve a participação do prefeito, né, o prefeito veio aqui, colocou a proposta dele, que é justamente essa proposta que foi acatada pelos demais representantes da EAJ, que era de que aprovava agora a segunda discussão, porque a primeira discussão havia sido aprovada por unanimidade, né? Então aprovava-se agora a segunda discussão, no texto como ele estava, até porque foram incluídas, se não me engano, 14 emendas, né, no escopo da lei original. Aprova-se agora, e aí, a partir então, agora dessa aprovação, a sugestão do prefeito foi de que
a prefeitura e a categoria teriam mais 30 dias para promover 2 reuniões, para que eles colocassem, a associação colocasse essas demandas que ainda não tinham sido contempladas por essas emendas. A prefeitura ia analisar essas demandas, essas outras demandas, porque as 14 emendas já tinham sido colocadas e já foram aprovadas, né? O que fosse de consenso entre a prefeitura e a EAJ, o prefeito ia propor ainda uma alteração nessa lei, né, projetos de alteração para essa lei que já deve ser sancionada pelo prefeito essa semana ou na semana que vem. E ainda eles teriam mais 30, a prefeitura, teria ainda mais 30 dias de prazo, porque a lei só passa a vigorar a partir de 60 dias da publicação no Boletim Oficial. Então tem um prazo relativamente longo, né, para você, entre a aprovação do projeto e a lei entrar em vigor, tem um prazo tranquilo para você fazer essas alterações. Então o prefeito sugeriu isso e agora, muito provavelmente, essas reuniões vão acontecer, né, para a EAJ ainda colocar os pontos ainda que eles acreditam que ainda estejam faltando, né, dessas reivindicações. E eu acho que o mais importante nesse ponto foi que grande parte, 80% ou 90% das demandas da associação foram já contempladas. Elas já fazem parte através das emendas. Então fica faltando só o restante para que entre em consenso esse restante e coloque no projeto original. Sim, eu acho que o ponto que eu acompanhei das reuniões é de que há uma discordância no fato da interpretação das leis. Porque no Código de Obras existe também alusões, por exemplo, ao Código Sanitário, né? Há outras leis que fazem relação com a atividade do engenheiro e do arquiteto, né? Então são atividades correlacionadas mas que não precisam necessariamente fazer parte do Código de Obras, porque basta uma menção ou uma alusão a essa lei, né? No caso do Código Sanitário, por exemplo, ou outras também leis que interferem diretamente do trabalho do profissional. Então, eu acho que é uma questão de interpretação e eu acho que essas reuniões que vão acontecer agora nos próximos 30 dias vão dar conta do consenso dessa discussão que está acontecendo aqui na Câmara há basicamente 2 ou 3 semanas já, né? Perfeito. Fica então só o questionamento, pelo menos por minha parte, né, do motivo do prefeito optar para que esse projeto seja aprovado para que depois haja as alterações. É claro que a gente tem a explicação da reunião que ele queria que fosse esse ano. Né? Esse ano esse projeto precisava ser aprovado, mas a grande questão que fica é porque realmente necessita que este ano o projeto fosse aprovado como foi. Os vereadores ainda não disseram, o prefeito também não disse, então ficou isso um pouco mais vago. Mas o importante, como disse mesmo o Rodrigo, é que o projeto foi aprovado e que agora tem 60 dias para que essas alterações que forem de consenso entre associação e prefeitura possam ser inseridas no projeto base. Basicamente é isso, né, Rodrigo? Eu acredito que esse prazo de aprovação esse ano ainda é para que já entre em 2019 com esse código já valendo. Já comece o ano, já entre na virada do ano 2019 já com o código em vigor. Acho que essa que é a preocupação do prefeito em aprovar, e a da Câmara também, né? E eu acho que também dos engenheiros também, dos arquitetos, eu acho que eles têm também essa preocupação de ter finalmente um código atualizado que contemple todas as demandas e todas as necessidades atuais da categoria, né? Para a construção civil, enfim. Então, eu acho que é um entendimento de todos que é preciso já entrar em 2019 com essa medida em vigor, já valendo, para poder dar uma tranquilidade maior para esses profissionais também e para as pessoas que também têm empreendimentos aqui no município, enfim, tornar a coisa um pouco mais clara e mais objetiva em relacionada a edificações do município. Perfeito, então, projeto que foi primeiramente colocado no dia 8 de agosto, então no dia 12 de setembro finalizou-se a discussão e a votação, projeto aprovado. Nós temos inclusive uma fala do vereador Flavinho falando a respeito deste projeto. Vamos ouvi-lo da tribuna. E dizer que a associação tem ainda alguns apontamentos para serem feitos nesse projeto. Mas na segunda teve um acordo aqui entre o presidente da associação e o Poder Executivo, representado aí na pessoa do prefeito municipal, para que durante o período da vacatio legis, que é aquele período entre a publicação e a efetiva entrada em vigor da legislação, da lei que estaremos aprovando aqui hoje, haverá uma reunião
para que a associação possa também colocar os demais pontos que esse projeto não contemplou. Então, se há esse acordo, não sou eu, vereador, que vou impedir, porque a nossa intenção aqui é fazer com que as coisas andem na cidade. Muito bem, você ouviu então o vereador Luiz Flávio, que falou a respeito deste projeto do Código de Obras e isto que nós comentamos do prefeito, juntamente com a associação, fazer as próximas alterações nos próximos 60 dias e ser inserido no projeto base antes mesmo dele entrar em vigor. Projeto aprovado em segunda discussão, deve ser sancionado o mais breve possível. Passando agora para o terceiro projeto, que também havia tido alguns adiamentos, 2 inclusive, que é o projeto que fala a respeito do programa de remissão de multas decorrentes de auto de infração em alguns pontos da cidade. Rodrigo, esse projeto, basicamente, ele dá o perdão da dívida para aqueles cidadãos que foram multados em relação à capina e limpeza, em relação à construção ou à reforma da sua calçada, em relação à construção e reforma do seu muro. Mas houve no projeto base algumas alterações, que foi a questão da limpeza e da capina. Os vereadores não queriam perdoar as multas dos cidadãos que haviam sido multados em relação à limpeza e capina de seus terrenos. Basicamente isso. E como que ficou esse projeto final, na verdade? Então, foi exatamente isso. Foi alterado foi retirado esse trecho da lei que dava a remissão de multa para pessoas que têm a questão de limpeza, que tinham multas relacionadas à limpeza e capina de terreno. Isso foi retirado até porque é uma questão, a limpeza e capina de terrenos é um problema que tem que ser trabalhado, tem que ser resolvido continuamente, né? Até porque o mato cresce, enfim, a limpeza ela é contínua. Não dá para você perdoar uma dívida se você não sabe se daqui a um mês essa pessoa realmente não vai continuar cumprindo. Exatamente. Então isso foi retirado, esse trecho da lei ele foi retirado, a remissão não contempla a questão da limpeza e da capina dos terrenos por essa ideia. O que ficou é que todas as multas relacionadas à construção de muros e calçadas, problemas relacionados a isso, os munícipes de Jacareí vão ter até o dia 29 de março do ano que vem para fazer essas alterações. Eles têm aí um prazo relativamente tranquilo para fazer essas alterações que constam lá no auto de infração, porque cada morador que recebeu essa multa, ele tem lá uma série de itens que ele precisa cumprir para regularizar, né? Então ele já mais ou menos sabe o que tem que ser feito. Então ele tem até o dia 29 de março do ano que vem para fazer essas alterações. Depois desse prazo, a prefeitura ela vai ter um tempo, a partir de 1º de setembro deste ano até o dia 30 de junho do ano que vem, a prefeitura vai parar de multar. Ela não vai multar mais, até porque possibilita para que as pessoas adentrem o programa, né? Adentrem o programa e façam as alterações, né? Façam as melhorias para sanar os problemas. Então, a partir disso, a prefeitura dá esse prazo para as pessoas fazerem as alterações e depois desse prazo vencido, tem a vistoria novamente, é feita a vistoria novamente, e aí só depois disso, confirmada que todos os apontamentos do auto de infração foram sanados, aí sim a remissão, ao perdão, no caso, né, das multas e das dívidas relacionadas à construção dos muros e das calçadas. Então, se você, cidadão, foi multado recentemente ou até a longo prazo a respeito das calçadas e dos muros da sua residência, do seu imóvel, basta procurar o Atende Bem e fazer parte desse programa para que sua dívida seja perdoada e, consequentemente, também você deverá realizar a obrigação que fazer a questão da calçada, a reforma ou a construção da calçada ou a reforma e a construção do seu muro. Isso, só um minutinho, mas tudo isso, todos esses itens constantes das pendências desses munícipes relacionados a isso, estão lá no auto de infração de multa. Então basta lá o morador, o munícipe, ler esse auto de infração, está lá muito provavelmente constado todos os itens que ele precisa ser alterado, modificado para poder ter esse benefício, vamos dizer assim, da remissão. Muito bem. Para que esse projeto fosse aprovado, os vereadores precisavam entrar em consenso a respeito justamente do que o Rodrigo estava dizendo, que é a questão da limpeza e da capina dos terrenos. Mas para que isso fosse feito, o vereador Rodrigo Salomão conseguiu encabeçar uma emenda
ele é o primeiro que assinou a emenda, o restante assinou, a emenda acabou sendo coletiva e acabou tirando essa questão da limpeza dos terrenos. Vamos ouvir o vereador Rodrigo Salomão, que falou justamente deste ponto que travancava o projeto. Tinha uma grande preocupação, aqui hoje numa atitude muito madura entre nós vereadores. Eu acho que colocar a capina nessa forma de isenção aí, ela é um pouco contestável, porque às vezes a pessoa, o que tem um lote, mas às vezes quem tem uma área, ele deve alguns milhares de reais aí, e você dá essa anistia, ele é obrigado a fazer a capina e depois não capina mais e ficou livre da multa. Então, acho que na capina, como não é um negócio definitivo, a gente ainda tem que procurar aí mecanismos para garantir que é o que a gente quer, que tenhamos uma cidade limpa, para que a gente não tenha aí infestação de pragas, de insetos. A gente vê o Parque dos Sinos aí é um grande exemplo aí dessa questão, porque a gente vê constantemente reportagens aí de munícipes queixando aí dos escorpiões ali, que o ano passado tiveram até um acidente grave aí com uma criança. Muito bem, você ouviu então o vereador Rodrigo Salomão falando a respeito do projeto da remissão de multas. Acho que é válido lembrar, Rodrigo, que esta questão da retirada da limpeza e da capina dos terrenos, inclusive nas emendas anteriores que acabaram sendo arquivadas estava descrito, era para não favorecer integralmente também os loteadores, os especuladores, e que a responsabilidade fosse igual para todos, tanto para o cidadão que não é um especulador, que não é um loteador, quanto para aqueles que são, ou seja, havia uma preocupação de que este grupo de pessoas pudesse simplesmente deixar os seus terrenos de forma, digamos assim, irregular, enquanto outros fazem de forma regular, e aí você acaba beneficiando aqueles especuladores que deixam o terreno crescer. Isto era a primeira ideia, a ideia inicial das primeiras emendas, que acabou sendo ineficiente porque veio a outra emenda geral que tirou a questão da capina. Então acho que é válido lembrar um pouco disso, que existia essa preocupação também por parte dos vereadores. Exato, aí nesse caso, da forma como estava, a lei, na verdade, tornaria um privilégio, né? Certos setores que fazem uso desse tipo abandonam o seu bem, né? o seu imóvel. E que acaba se tornando um problema de saúde pública. Exatamente. Então, essa medida foi, na verdade, muito em função disso, da questão da saúde pública, para que outras formas de fiscalização sejam efetivamente colocadas em prática, porque da forma como estava, não resolveria o problema. Perfeito, então, se você tiver interesse nos projetos, também nos pedidos de informação, nos requerimentos, nas moções, nas indicações, tudo que foi discutido na 28ª sessão ordinária, você pode entrar no site do Legislativo Municipal, que é o www.jacareí.sp.leg.br, você está vendo aí na sua tela. Lá nas abas Trabalho dos Vereadores, você confere tudo isso que nós discutimos hoje e também confere o que foi discutido anteriormente, inclusive os projetos, com os pareceres, com as emendas, tudo na íntegra. Você também pode acessar por meio do YouTube, o canal da TV Câmara Jacareí. Lá você também encontra tanto a sessão ordinária na íntegra, quanto a sessão ordinária cortada em partes para facilitar o seu manuseio e o seu estudo. Este, então, foi o resumo da 28ª sessão ordinária do ano, que aconteceu no dia 12 de setembro, quarta-feira, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Esperamos que você tenha gostado. Continue com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.